história, mais uma aulinha especial. Foco na ESA, semana da ESA, vamos direto ao ponto. Você sabe que a ESA pegou muita gente de surpresa no ano passado. 2018 veio lá com a tal da Confederação dos Cariris, pegou muita gente calça curta, porque o edital fala em revoltas coloniais. E quando a gente pensa em revoltas coloniais, a gente pensa lá nas nativistas, emancipacionistas, a gente pensa todas aquelas já famosas revoltas, Revolução Pernambucana, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Mascates, Beckman. A gente esquece que houve uma resistência muito forte por parte dos nativos que aqui viviam. Os nativos que viviam aqui, que eram chamados, entre outros apelidos, de negros da terra, também pelos colonizadores, eles tiveram uma forte resistência contra os intuitos colonizadores desses portugueses assim que eles chegam aqui. Beleza? E eu te convido para aprender um pouquinho mais sobre as revoltas indígenas, um tema que para muita gente é complexo. Recebi muitos pedidos no Instagram lá de uma galera querendo um bizu específico para isso aqui, e a gente vai acompanhar. Galera, primeiro o termo índio é muito genérico, é um termo que durante muito tempo se pensou em abandonar, mas ele já estava agarrado no imaginário brasileiro e era impossível você pensar uma outra forma de tratar esses nativos que não fossem índios. Porque o termo índio ele nasce de uma confusão histórica que tem total relação com a chegada do Cristóvão Colombo na América Central. Em 1492 ele achou que estava nas Índias e começou a chamar aqueles sujeitos que lá viviam de índios, e isso pegou. Teve no Brasil um movimento de resistência contra esse nome, mas a gente sabe que isso é tão já encrustado, tão marcado, tão forte na sociedade que já ficou, já é índio, não tem mais como fugir. Um traço interessante é que a gente tem muita dificuldade de estabelecer de fato o que era o Brasil antes da chegada dos portugueses. O seu edital mesmo não quer saber o que é o Brasil antes da chegada dos portugueses, mas para a gente começar a andar nesse caminho das revoltas indígenas, a gente tem que falar pelo menos um pouquinho. A maioria dos historiadores, antropólogos, etnógrafos, os paleontólogos, galera que trabalha especificamente nessa área, costuma reunir os indígenas em tribos. Não em tribos homogêneas, em tribos heterogêneas, bem diferentes umas das outras. E através de troncos linguísticos são feitas as grandes separações entre indígenas no Brasil. A gente tem, por exemplo, os grandes troncos representados através do tupi, é um tronco linguístico, o macro-G, ou só G, né? J-E com acento circunflexo, o G. Ele é outro tronco linguístico bem importante. Alguns outros, isso não temos uma coesão muito forte nesse aspecto. Alguns outros especialistas vão trabalhar com a ideia dos Caribe, dos Arawak, perdão. Então, entre tupis, entre aruaques, entre macro-Gs, entre Caribes, a gente tem esses quatro grandes pareceres de traços linguísticos, de troncos linguísticos, que vão dar origem a todos os outros. Os tupis são os que fizeram maior contato com os portugueses, eles viviam na maior parte deles na região litorânea do país. Então, assim que os portugueses chegam e começam a colonizar, eles têm um contato ali inicial com os tupis. O macro-G tem uma vivência interessante na região norte e nordeste, e assim vai se espalhando. Ou seja, são vários. Entre os tupis a gente tem os temiminóis, a gente tem os tupinambás, a gente tem, enfim, muita gente. Galera, o que é interessante é que nem toda tribo indígena vivia igual a outra. Em geral, você tem alguns aspectos vinculados à religiosidade forte, a caráter de não patriarcalidade da sociedade, caráter de vivência em aldeias bem parecidas, com a construção de ocas que não eram iguais entre si, mas tinham ocas em todas elas praticamente. Alguns eram muito nômades, né? Enfim, a maioria deles eram nômades, costumavam abandonar o território depois que os recursos naturais eram ali retirados, eram esgotados, e assim eles iam se colocando. O que a gente tem que perceber é que depois de um primeiro momento muito amistoso entre portugueses e indígenas, o caldo virou. O caldo vira a partir do momento em que o Martim Afonso de Souza vem para cá com a expedição colonizadora. A expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza ela é muito incisiva e já começa a mostrar um outro olhar português para a terra. Eu preciso ocupar, eu preciso trabalhar, eu preciso explorar e eu preciso de mão de obra. E a primeira mão de obra empregada vai ser, sem dúvida, essa mão de obra nativa. Esses indígenas vão virar mão de obra nos primeiros anos de colonização, e não só nos primeiros anos de colonização.
Muita gente costuma estabelecer a guerra justa como o primeiro passo para que de fato o indígena passe a ser protegido. Gente, a guerra justa não conseguiu proteger o indígena totalmente. O que era esse ideal de guerra justa? A gente está vivendo ali no século XVI uma entrada maciça de africanos, né? Esses trabalhadores que vêm da África e forçadamente para cá trabalhar, escravos vêm para cá trabalhar, esses negros, e marcam o nosso trabalho aqui, a grande mão de obra brasileira é a escrava negra. E nessa chegada, nesse boom de chegada, a gente tem a escolha por Portugal, a partir do intuito da Igreja Católica em catequizar os indígenas, em proteger esses nativos. Então, a maior parte dos nativos vão começar a ser protegidos através de um ideal chamado guerra justa, ou seja, eu só vou poder explorar a mão de obra de um indígena como escravo a partir do momento que ele não é convertido à minha fé católica. Só que isso, gente, não era uma equação perfeita. Você não encontrava 2 mais 2 na história, nem sempre é 4. Não existe na humanidade em geral. Nas humanidades, história, geografia, sociologia, filosofia, as equações elas não se encaixam muito bem. Então, não quer dizer que pelo fato de existir uma lei, de existir uma norma, de existir um conceito, não vai existir de fato aquilo. E o que acontece é que constantemente os bandeirantes vão fazer grandes ataques contra aldeamentos indígenas, vão fazer avanços de seismeiros que buscavam a posse das terras sobre terras indígenas. Essa ideia de não respeitar a tribo indígena ela estava muito forte já ali nos primeiros anos de colonização e ainda está no imaginário de muita gente até hoje. A ideia de que o índio atrapalha, a ideia de que aquele indígena está ali, na verdade, lucrando com a terra e a terra poderia lucrar muito mais para o bem do país do que só para daquela tribo. Ou seja, o potencial gigantesco que, por exemplo, uma reserva indígena tem hoje, esse assunto é recorrente, gente. É um debate recente, quem sabe até na sua redação isso pode aparecer. Então, os primeiros anos de chegada dos portugueses aqui, desses primeiros contatos, apesar da guerra justa, o indígena foi constantemente escravizado também. Te diz que até a virada para o século XVII, a mão de obra indígena era recorrente demais. Isso não quer dizer que no século XVII ela tenha acabado, mas os grandes fatores que vão fazer o português virar-se para o trabalhador vindo da África, para esse escravo vindo da África, para esse sujeito que é colocado num navio de forma forçada e trazido para cá, em substituição do trabalho indígena, é simplesmente alguns fatores como, por exemplo, o lucro que esse tráfico de escravos dava. O tráfico de escravos dava um lucro muito grande, inclusive para a coroa e ainda mais para os traficantes. Outra coisa, o indígena conhecia o território, e a partir do momento que ele vê o caldo esquentando, ele vai para dentro e foge com facilidade. Até mesmo nas fugas, era difícil encontrar um indígena. Agora você traz o africano, sem conhecimento nenhum do terreno, afastado do seu traço cultural, afastado dos seus familiares. Ele vem para cá e a fuga acaba sendo cada vez mais dificultada. Outra coisa importante nesse traço todo, como eu falei, é a proteção da Igreja Católica em relação aos indígenas. Durante muito tempo a gente falou assim, o indígena não trabalhou tanto, o português escolheu o negro, o africano, porque, claro, o indígena não aguentava o trabalho. Isso não é verdade. Outra coisa que se falou muito, porque o indígena resistia, o escravo africano não. Olha que preconceito tem nessa frase. Você dizer que o indígena resistia e o africano não. Gente, quem é que gosta de ser escravizado? Isso não existe. E aí, a grande questão é o seguinte. Desde o primeiro momento, voltando, em que Portugal coloca o pé aqui e quer escravizar, o indígena resiste. E o indígena resiste em várias revoltas. Por que eu achei tão maldade da ESA no ano passado colocar a Confederação dos Cariris? Porque ela é uma revolta entre as várias e várias revoltas, vários e vários levantes de indígenas aqui no Brasil. Eu trouxe aqui 4 principais, e a gente vai falar até de uns outros pequenos, mas não é hora de fazer as questões, mas vocês vão ver como a gente pode ter um traço geral. Lembre, questão de história, você tem uma palavra que é crucial para fazer. Eliminação. Pegou, lembra? Viu prova de história? Eliminação. Aquela palavra linda, eliminação. Que palavra maravilhosa. O que significa eliminação? Que eu posso matar uma questão mesmo sem saber de fato o que aquela alternativa significa, sabendo que as outras estão erradas. Então, por exemplo, no ano passado, você poderia ter matado essa questão da Confederação dos Cariris, sabendo que as outras não tinham sentido, certo? Então, é bem caricato isso em provas de história. Então, vamos começar aqui aos poucos falando sobre a Confederação dos Tamoios.
Região entre Bertioga e Cabo Frio, São Paulo e Rio de Janeiro, um conjunto de indígenas que vão resistir contra a escravização de parte das suas tribos, e eles vão se organizar através de uma confederação muito grande, muito forte. Esses são os primeiros passos de colonização portuguesa aqui no nosso território. Eles lutam contra a escravização, lutam contra a colonização portuguesa, e desde cedo a gente tem os tamoios fazendo uma amizade bem interessante com os franceses. Os franceses, nesse contexto geral, estão desde 1555 sitiados na Baía de Guanabara, onde eles vão na ilha que mais tarde se torna a ilha de Vila-Gaiol. Eles tomam ali aquele território e fazem uma influência muito grande entre o lado da Baía de Guanabara, que é o Rio, e o lado que ficou conhecido mais tarde como Niterói. Interessante nisso tudo é que essa aliança dos tamoios com os franceses vai ser extremamente importante para que os franceses se consolidem ainda mais no território. Um acontecimento interessante nisso tudo é a Paz de Peruíbe. Em 1563, o governador-geral era o Mendes Sá, é assinado um tratado chamado Armistício de Peruíbe, ou Paz de Peruíbe. 1563, o Manuel da Nóbrega, que era um jesuíta, o José Anchieta, que era outro jesuíta, fazem toda a negociação. Esse tratado é assinado, só que apesar da assinatura desse tratado, poucos dias depois, um ataque português contra tribos dessa confederação vão novamente tornar os ânimos insustentáveis. E aí a revolta, que deveria ter acabado em 1563, vai se prolongar até o fim da posse francesa na Baía de Guanabara, que também é em 1567, ou seja, a Confederação dos Tamoios acaba ao mesmo tempo em que acaba a presença da França Antártica aqui, aquela presença francesa no nosso território que você já está sabendo, que você sabe com certeza, beleza? Então, macete. Viu o nome? Tem que lembrar na hora, não precisa lembrar a data especificamente. Lembra o local que aconteceu. Macete de revolta é esse, lembrar o local que aconteceu, tu já voa na frente, tá? Beleza? E a Guerra dos Aimorés? A Guerra dos Aimorés é um processo de longa duração. Na história a gente tem processos de curta duração e de longa duração. Esse aqui é de uma longa e longa mesmo. Que longa duração. Essa Guerra dos Aimorés vai acontecer entre a Bahia e o Espírito Santo, que é ainda parte de Minas Gerais. Esses indígenas aimorés, eles vão estar estabelecidos num território e vão lutar contra a escravização. É interessante porque o Fernão de Sá, ele era líder de uma ação bandeirante e ele era filho do governador-geral na época. Quem era o governador-geral na época? Mendes de Sá. Mendes de Sá tinha seu sobrinho Estácio de Sá ajudando na expulsão dos franceses e no ataque aos tamoios dessa confederação. E tinha também no Fernão de Sá uma referência na ação bandeirante de avanço, de extermínio dos indígenas também, de consolidação do território. Beleza? Então, em meio a todos esses conflitos, apesar desse conflito durar mais de 100 anos, com pequenos focos de guerra constantes entre os aimorés, a gente tem o ano de 1558 como um ano importante, porque em 1558 as feitorias bandeirantes vão ser destruídas pelos aimorés e vai representar uma vitória importante dessa tribo indígena. Mais tarde, os aimorés vão acabar sendo massacrados por diversas vezes e cada vez mais até o ano de 1673 eles vão estar sendo massacrados. Eu não falei massacrados? Vou falar de novo. Massacrados. É isso o que acontece mais tarde com os aimorés, apesar dessa vitória parcial em 1558, beleza? Uma outra confederação importante foi a que pegou muita gente ano passado, dos Careris. A Confederação dos Careris acontece a partir do Ceará e se envolve por outras áreas do Nordeste. Temos Paraíba, temos Rio Grande do Norte, temos o território que é o Piauí, temos todo aquele território ali como território de forte influência de indígenas, que eram do tronco linguístico G, né? E que vão estar por ali resistindo contra um avanço português através dos ideais de um cara chamado Garcia Dávila. O Garcia Dávila ele vai fazer um avanço muito forte tomando terras indígenas ali no território do Nordeste, da região do Nordeste. E além disso, além de tomar forte e grande parte do território indígena, ele também vai fazer um avanço em busca de escravos indígenas. Lembrando que durante muito tempo, e principalmente na União Ibérica, aquele período de 1580 a 1640, a ação bandeirante vai ser muito intensa. E esses bandeirantes, ao avançarem,
eles vão lucrar muito com a mão de obra indígena. Dava mais lucro ir atrás de índio do que ficar caçando ouro, porque o ouro era um negócio que tu não sabia se tinha, agora indígena tu sabia que tinha. Indígena tu sabia que era mais fácil encontrar, indígena tu sabia que era lucro certo. Então, os caras, na maioria das vezes, preferiam atacar indígenas. Eles fogem por vários rios, a Confederação dos Caribes vai durar 30 anos, como está ali, 1683 a 1713, e essa revolta ela vai acabar, apesar de toda a resistência por parte desses indígenas reunidos na Confederação dos Careris, eles vão acabar massacrados pelas forças portuguesas, mais um massacre contra indígenas, o que é comum. O Brasil, que alguns historiadores costumam trabalhar em torno de 2 milhões a 8, os mais otimistas trabalham com 8, a estimativa de 8 milhões antes dos portugueses, acabou tendo um número extremamente pequeno, chegou-se a menos de 1 milhão, tá bom? As guerras guaraníticas são mais famosas, você que já estudou os tratados de limites, você sabe, eu vou chegar aqui para o lado, enquanto isso você tira aquele print esperto, né, que sempre faz falta na hora da cópia. As guerras guaraníticas estão acontecendo no sul do país, na região dos 7 povos das Missões. Então lembre, sempre o local te ajuda a matar uma questão. 7 povos das Missões, a gente tem a tentativa de presença portuguesa por lá, que vai contar com a resistência desses índios guaranis, liderados por jesuítas, beleza? O Portugal faz um massacre, né? Tem um filme chamado A Missão que é elementar para esse caso, extremamente importante, mostra muito o que foi esse massacre aos índios guaranis, beleza, galera? Vamos para as questões? Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ver o que pode aparecer para você, beleza? Questão 1. Entre 1753 e 1756, um grande conflito envolveu indígenas guaranis e portugueses, numa região onde até existiam aldeamentos jesuítas. O principal norteador deste conflito foi o Tratado de Madrid, que definiu a região dos 7 povos das Missões como posse portuguesa. Qual o nome deste conflito? Aí é fácil, é dado, eu acabei de falar. Guerras Guaraníticas. Onde é que estão essas guerras guaraníticas? Está na alternativa D, Delta. Beleza? Vamos para 2, sem perder tempo. Vamos direto. Rumo à aprovação. 2. A resistência indígena ao processo de colonização foi constante. Foi, exatamente. Inúmeros conflitos envolveram portugueses e nativos durante os séculos XVI, XVII e XVIII, sendo alguns deles de maior impacto. Exato, claro. Os que a gente lembra são os de maior impacto, mas o que mais teve por aí foi levante de indígena contra essa imposição portuguesa. Este é o exemplo da Confederação dos Careris, ocorrida entre 1683 e 1713 na região onde foi a Guerra dos Careris, a Confederação dos Careris, foi na região Nordeste. Galera, tem um outro nome para essa Confederação dos Careris. A Confederação dos Careris ganhou um outro nome. Durante muito tempo ela foi chamada na historiografia de Guerra dos Bárbaros. Bárbaro é uma expressão que é bem caricata para mostrar a total oposição ao outro, ou seja, ele é bárbaro ou não sou? O bárbaro é aquele que destrói, é aquele que não quer ser colonizado, que não aceita a civilização. Esse tom é extremamente preconceituoso. Estão chamando os indígenas que aqui viviam de bárbaros, beleza? Então, essa nomenclatura deveria, inclusive, já estar abandonada, mas ainda tem muito historiador que trabalha com ela. Então, você sabe que a Confederação dos Careris também é chamada de Guerra dos Bárbaros, principalmente na sua fase final, beleza? Posso dizer que a causa imediata da Guerra dos Bárbaros, olha aí a Guerra dos Bárbaros, foi a expansão da pecuária pelo sertão nordestino, pois ela provocou a invasão de terras que até meados do século XVII eram desprezadas pelos portugueses e que neste momento se tornavam necessárias para a expansão do gado. Está vendo a questão dos 6 meses? Vamos avançar sobre as terras. Desta forma ocorreu o afunilamento dos territórios das tribos indígenas da região e a sua consequente reação. É claro, porém, que reduzir os conflitos no Nordeste colonial a um simples disputa por terras é simplificar sobremaneira o processo de conquista e colonização do Brasil em todas as suas peculiaridades. Há, entre tantos fenômenos históricos daquela conjuntura, alguns que não devem ser de maneira alguma colocados em segundo plano. Então ele está dizendo que tem a questão territorial como um grande pilar, mas sem esquecer os outros fatores, né? Um fator interessante, galera, é a questão etnocêntrica. E o que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é um aspecto que é comum a todas as culturas, e isso, em geral, a gente gosta de fazer.
Invariavelmente a gente faz, sem perceber a gente faz. Quando, por exemplo, eu digo que escutar rap é melhor e eu fico falando que você não tem cultura porque você escuta funk, ou que você não tem cultura porque você escuta sertanejo universitário, eu estou sendo etnocêntrico. O etnocentrismo é quando eu coloco a minha etnia, o meu aspecto cultural, como o centro de tudo, como o parecer máximo de civilização, ou seja, como um grande ponto de influência para os outros. E aí quando eu vou olhar, por exemplo, uma tribo indígena, eu digo que aquilo ali é menor, tem menor valor cultural, é errado, é ruim, isso é etnocentrismo. Não podemos ser em nenhum aspecto da nossa vida etnocêntricos. Esse é o conceito que vem lá da antropologia. Tem um antropólogo muito interessante, o Roque Laraia, tem um livro dele que trabalha com esse conceito chamado Cultura, um conceito antropológico. Fica uma dica aí interessante também. Quando você passar essa, estiver de bobeira lá, depois da adaptação, depois que você estiver já formado, tranquilão, tu lê. Nunca para de ler história, nem sociologia, filosofia, que isso aí vai mudar a tua vida. Galera, vamos nessa. A revolta citada no texto também ficou conhecida como Confederação dos Tamoios. Não foi. B, dos Cariris, né? A gente já sabe. Não foi os Guaraníticos, não foi os Aimorés, não foi os Mascates. Bravo! Confederação dos Cariris. Beleza? Galera. 4. Levante indígena ocorrido entre 1554 e 1567, na região sudeste, tendo como pano de fundo a fundação da França Antártica. Qual é esse? A. É a Confederação dos Cariris? Não. Isso aí foi no Nordeste. B. Levante dos Tupinambás. Galera, o Levante dos Tupinambás é uma revolta de pouco mais de um ano que ocorre em Belém. Tá? Ocorre em Belém, pouco mais de um ano, algo bem simples. C. Guerra dos Potiguaras. Potiguaras ou potiguares, né? Essa guerra ela vai acontecer na região Nordeste também, entre 1574 e 1599. Foco dela é na Paraíba, mas se espalha até por outras regiões. Tem lá o fato de um sequestro por parte de portugueses de uma filha de um chefe indígena. Eles vão fazer o contra-ataque a esse sequestro, enfim. Essa foi a guerra dos potiguares, ou dos potiguaras, ou dos potiguires. Várias formas de dizer essa mesma guerra. Delta. Confederação dos Tamoios. É isso aí, é a Confederação dos Tamoios. Região Sudeste, pano de fundo da França Antártica. Guerra dos Aimorés, não. Foi entre a Bahia e o Espírito Santo, beleza? Naquela regiãozinha ali. Galera, em 1563, com a ajuda de jesuítas como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, foi assinado um acordo que tentou selar a paz em meio aos conflitos da Confederação dos Tamoios. Com o nome desse armistício. Qual é o nome, galera? Paz de Haia? Paz de Taborda? Paz de Haia, a Confederação, o Tratado de Haia de 1661 para o Brasil tem importância porque ele é o fim da invasão holandesa oficialmente. Em 1661, Portugal e Holanda assinam esse Tratado de Haia. Qual é o outro? Paz de Taborda. Paz de Taborda é um tratado informal entre portugueses e holandeses, entre combatentes ali no Capina de Taborda contra os, em 1654, no momento de expulsão dos holandeses. Então não. Paz de Peruíbe é esse, claro. Paz de Peruíbe que acabou não dando muito certo, os conflitos continuaram. Paz de Poço Verde. Poço Verde é provavelmente uma referência equivocada, né, da nomenclatura. O tratado assinado no fim da Farroupilha. E NDA, nenhuma das anteriores. Não é. É Charlie 5, Charlie. Beleza? 6. Entre os fatores que desencadearam conflitos entre nativos e os colonizadores, podemos destacar exceto. Cuidado com o exceto nas provas, gente. A escravização indígena, que apesar de não contar com o apoio oficial da coroa, foi amplamente empregada durante a colonização. E aí? Será? Galera, o que é esse não apoio oficial da coroa? Sim, a coroa ela tentou fazer o estabelecimento de várias leis, várias normas, que na verdade só conseguiram pegar de verdade no período pombalino. O Pombal vai estabelecer o fim da escravização indígena, ou seja, vai criar uma norma oficial que vai ter que ser cumprida, vai ter fiscalização, onde vai existir o fim da escravização indígena. Pombal via o indígena como um sujeito fundamental para o processo de expansão territorial do país e para o processo de formação aqui da nossa colônia, beleza? Então, a alfa está certa, não é certo. B.
A destruição de tribos indígenas com o avanço dos cismeiros sobre vastas áreas? Sim, esse também é um dos motivos que gerou briga, que gerou conflito. C. As alianças que acabaram acontecendo entre nativos e exploradores de outras nacionalidades? Sim. Por exemplo, a Confederação dos Tamoios foi muito incentivada por essa aliança dos Tamoios com os franceses. D. A visão etnocêntrica, ou o etnocentrismo aí, por parte dos exploradores, que por diversas vezes buscavam imprimir suas formas de organização como as superiores, em detrimento do aparato cultural indígena. Sim, então o português já chegava baseado no princípio de que ele era superior. Então não dá. Eco, o desejo indígena de interferir nas formas de organização da política portuguesa, buscando dessa forma cargos em câmaras municipais e a posse de engenhos. Isso não tem sentido. A gente não tem registro oficial de pedidos por parte de indígenas para fazer esse tipo de atividade, nem dizer respeito a eles. Participar politicamente, Câmara Municipal, posse de engenho, não era uma prática indígena. Professor, mas se tiver ocorrido um caso de um cara indígena que quis a posse de uma Câmara Municipal, essa questão seria do nada? Não, porque aqui a gente está trabalhando a questão do todo, o desejo indígena. Quando se fala desejo indígena, se fala o desejo do coletivo, do todo. Beleza, galera? Então, a 6, exceto, é eco, beleza? Show? Galera, muito bom ter você aqui. Deixa seu like aí, deixa seus comentários também. A gente vai prosseguir com a nossa semana da ESA, espero que esteja te ajudando. Próximo tema, a gente vai ver aí o que vai aparecer, uma surpresa. Mas é um tema recorrente em prova sempre, te colocando na cara do gol, para você só chegar e chutar. Tá, mas aquele chute consciente, aquele chute certeiro. Na prova tu não vai chutar nada, porque tu sabe que tu vai estar sabendo tudo. Valeu? Grande beijo, tamo junto. Um abraço para todo mundo que tem entrado em contato. Valeu? Gabriel lá de Recife, que sempre entra em contato comigo. Um abraço especial para ele, estar aqui há uns meses no canal tirando dúvida. A galera do Equaciona, que é o curso presencial que o professor Paulo Pereira tem em Nova Iguaçu. Trabalho lá, um abraço, um beijo para todos vocês. E de forma geral para todo mundo que tem entrado em contato aí comigo. Valeu!